Bem, meus irmãos, nós vamos falar nesta noite sobre as armaduras de Deus. Por que nós vamos falar sobre as armaduras de Deus? Porque o Paulo ele insiste em dizer, em todas as suas cartas, ele é insistente em dizer que nós somos soldados de Cristo. E se nós somos soldados, existe uma característica na vida de um soldado. O soldado, ele é soldado por causa de uma coisa só. É porque ele tem que lutar. Ninguém é soldado apenas por ser soldado. O soldado, ele é um soldado porque ele foi chamado para lutar. E aqui, em Filipenses 1:29, o apóstolo Paulo, ele explica exatamente isso. Ele diz: porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crer nele. O crente, quando aceita Jesus, ele não recebe a graça de Deus somente para crer em Jesus, mas também para padecer por Jesus. Porque agora nós vamos virar soldados. Desde o momento em que eu e você assumimos um compromisso com Jesus, Ele é o Senhor dos senhores, o general dos exércitos, e nós somos os seus soldados aqui na terra. A Bíblia nos mostra que Deus, Ele tem no céu miríades e miríades de soldados, que são seus anjos, cada um dentro do seu regimento, dentro da sua autoridade. Existem anjos que são arcanjos, outros são querubins, outros são serafins, mostrando uma ordem de autoridade dentro do reino dos céus, lá na glória onde o Pai está. Mas aqui na terra, Deus chamou o crente também para ser um soldado e colocou na vida dos crentes também divisas para que eles usem dessa autoridade aqui na terra. Por isso que a Bíblia nos mostra que Deus distribuiu dons entre os homens. Uns Ele chamou como apóstolos, outros como evangelistas, outros como pastores, outros como mestres, enfim. Então são divisas na vida do ser humano que ele vai galgando no momento e quanto mais ele se aproxima de Deus, mais ele alcança esses dons vindo da parte de Deus. Então nós somos soldados. E nós, como soldados, não estamos aqui apenas para crer. Seria muito fácil eu e você sermos chamados para o Evangelho apenas para crer. Mas nós somos chamados para lutar. Lutar contra o que o apóstolo Paulo diz aqui, contra todas as ciladas do diabo. O diabo, meus irmãos, é o maior adversário que nós, como soldados, temos que batalhar. O diabo, Satanás, o inimigo da nossa alma, o enganador, ele está pronto todos os dias, desde o momento que você acorda, ele está colocando laços, armando armadilhas, para que eu e você, como soldados, venhamos cair. E um soldado caído não tem mais como batalhar. Um soldado caído, ele é trazido para a retaguarda e é menos um na frente para batalhar pela fé evangélica. Então, meus irmãos, a Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo diz: revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E nós vamos entender nesta noite o que são essas armaduras, que tipo de armas nós vamos usar para batalhar contra o diabo. Porque a Bíblia também diz no capítulo 6 e verso 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui o apóstolo Paulo também abre um leque para nós entendermos que nós, como soldados de Cristo Jesus, nós não estamos aqui para lutar contra carne e sangue. O que significa biblicamente essa expressão, carne e sangue, ou sangue e carne, como diz o apóstolo Paulo? A palavra de Deus, quando fala em sangue, ela está falando a respeito dos teus familiares, daqueles que são do teu mesmo sangue. Quando o apóstolo Pedro,
Revelou para os outros discípulos que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus olhou para ele: Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi nem carne e nem sangue que te revelou estas coisas, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, o Senhor Jesus estava dizendo: quem revelou para ti, Pedro, o que eu sou, não foi a tua mãe, não foi os teus irmãos, não foi o teu pai, não foi ninguém do teu sangue. E também não foi ninguém que é a carne, não foi ninguém que, nenhuma outra pessoa que te revelou. Ninguém te falou isso, mas é também uma revelação direta do Pai para a tua vida. Então, quando a Bíblia diz que nós não temos que lutar contra sangue, é contra os nossos próprios familiares. Geralmente, quando nós aceitamos a Cristo, nós perdemos alguns vínculos da nossa família. Às vezes, um filho perde o vínculo paterno, outro perde o vínculo materno, outro perde o vínculo do seu tio, do seu avô. Então, quando nós aceitamos Jesus, é normal, é uma característica de quem é soldado, perder vínculos familiares, porque agora nós nos alistamos para um reino, e este reino nos traz para a luz. E as pessoas que não estão na luz, o próprio Senhor Jesus diz que aquele que não está na luz, ele está nas trevas. E quando a luz brilha na vida de alguém que aceitou Jesus, aquele que está em trevas se retira, porque ele não gosta da luz, porque tudo que ele faz de oculto, porque faz em pecado. Então, quando nós viemos para Cristo, a luz de Deus brilha na nossa vida. É normal que alguém da nossa família venha nos deixar de lado. Mas a nossa luta não é contra alguém da nossa família, não é contra o nosso sangue. E também não é contra a carne. Esta palavra carne aqui não é a mesma carne que o apóstolo Paulo usa seguidamente para falar da natureza humana. Esta natureza humana, esta carne que o apóstolo Paulo fala muitas vezes nas suas epístolas, ela é sarx, que significa realmente a natureza humana, a vontade própria do homem. Mas esta carne que está escrita aqui é diferente. Significa as pessoas que estão ao nosso redor, significa os nossos amigos, significa os nossos colegas de trabalho. Então aqui o apóstolo Paulo ele diz: a nossa luta agora, como soldados de Cristo, não é nem contra os teus familiares e nem contra as demais pessoas, ou seja, os teus amigos, o teu chefe lá no trabalho, porque agora tu virou crente, ele vira a cara para você. Antes você jogava futebol com ele, antes você contava piada de mau gosto com ele, mas agora você virou crente, Deus converteu o teu coração, te transformou num soldado, então agora você não vai fazer mais isso. E ele nota que você não faz mais isso e começa a lutar contra ti, mas não é contra ele que nós temos que lutar. Mas a Bíblia continua: a nossa luta é sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esta parte das potestades, dos dominadores, das forças espirituais do mal, é uma parte muito ampla, que eu não quero me deter neste detalhe. Mas uma coisa é certa: os nossos inimigos não são aqueles que estão do nosso lado. O nosso inimigo não é aquele que você consegue enxergar. O inimigo do crente, no momento em que ele torna-se um soldado de Jesus, o inimigo dele é o inferno. O inimigo dele são os demônios. O inimigo dele agora é Satanás. Então é contra este mal que nós temos que lutar. E a Bíblia diz que este mal, ele se encontra nas regiões celestes. Onde é que ficam as regiões celestes? Nós aqui explicamos uma certa vez aonde ficam as regiões celestes. As pessoas acham que as regiões celestes ficam num segundo céu, e esse segundo céu é muito alto, porque eles estão muito longe. Não, aleluia, as regiões celestes é justamente no plano espiritual. Existem demônios que estão aqui a rodear esta casa, estão aqui a rodear este templo. Existem demônios que estão montados na vida das pessoas, que eles estão num nível superior, eles estão no mundo espiritual, nas regiões celestes, estão dominando muitas pessoas, levando para droga, levando para suicídio, levando para o homicídio e tantas coisas. É esses demônios que levam as pessoas a matar, é esses demônios que levam as pessoas a fazerem guerra, é esses demônios que levam as pessoas a fazerem tanto mal, e as pessoas colocam no jornal:
Fulano matou ciclano. Beltrano não teve um bom governo porque roubou tanto do governo. E as pessoas dizem, aquele homem é mau, aquele homem é assim, aquela mulher, mas não é. A nossa luta, nós como soldados de Cristo entendemos que tudo que o homem faz é porque existe na vida dele uma influência demoníaca que age nas regiões celestes. Mas agora, o apóstolo Paulo ele diz, portanto, depois de ele dar essa explicação, ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele não diz tomai algumas armaduras. Ele diz tomai toda a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer firmes. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Em primeiro lugar, da nossa armadura que nós temos que ter como soldados de Cristo para lutar pela fé evangélica que Deus tem nos dado. A primeira coisa que o apóstolo Paulo ele coloca para nós, ele diz, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O que é cingir-vos com a verdade? É vestir-se com a verdade. Nós, como soldados agora de Jesus, não podemos mais estar mentindo, irmão. Nós temos que cingir a nossa vida com a verdade. Ainda que isso nos faça padecer, ainda que isso nos faça muitas vezes perder o emprego, porque você vai ter que colocar a verdade no teu currículo. Tem muitos aí que fazem o currículo e sabe que o emprego dele agora, para ele poder pegar naquela firma, ele tem que ter segundo grau, mas ele não tem segundo grau, não. Aí ele coloca ali, quando pergunta qual é o grau de instrução, ele põe segundo grau completo, né? Mas o crente não pode ser assim, porque o crente tem que se cingir da verdade. É a primeira coisa que existe na vida do crente, é cingir-se com a verdade. Quando nós vimos essa palavra, cingir com a verdade, quando Paulo está falando nisso, claro que Paulo está falando nos soldados romanos, os soldados da época sua. Na época do apóstolo Paulo, os soldados eram os soldados romanos. Então, o traje dos soldados romanos ele conhecia muito bem. Se eu fosse escrever alguma coisa sobre soldados hoje, eu falaria de uma farda rajada, falaria de um capacete, né? Falaria de um fuzil, falaria de um coturno, né? Mas no tempo do apóstolo Paulo, ele fala de cingir com a verdade. Porque quando os soldados, irmãos, a primeira coisa que o soldado vestia sobre a sua vida era uma manta tecida de bronze. Era uma manta tecida de bronze fininho. Aquilo ali servia como uma última proteção contra a arma do inimigo. Era a última proteção, estava bem por baixo. Então, muitas vezes, um soldado, essa manta, ela vinha até o ombro. Muitas vezes, ele estava na batalha, batalhando com a sua espada, e daqui a pouco o inimigo conseguia atingir ele e pegava no ombro. Mas ali não está a couraça, ali não está aquela armadura, mas está no ombro, tem esse material que cingia o seu corpo. E pegava, e como era bronze, apenas raspava ali e não feria. Então, meus irmãos, muitas vezes o inimigo vai se lançar contra nós, mas se nós estivermos com a verdade, pode bater contra a nossa vida, mas a verdade vai nos dar, aleluia, plena vitória. A verdade vai nos livrar de nós levarmos um ferimento mortal. Então, o primeiro passo que o apóstolo Paulo está mostrando para nós, que nós não devemos nos vestir com a verdade, cingir o lombo com a verdade. E vestir-vos da couraça da justiça. Essa couraça é aquela armadura que vinha então por cima, que não era qualquer lança, não era qualquer dardo que poderia atravessar. Tinha que ser uma espada bem afiada para que pudesse atravessar aquela armadura. Então, simbolizando aqui, o apóstolo Paulo faz um simbolismo que a couraça é da justiça. Essa couraça da justiça na nossa vida não é o que tu faz, não é a tua justiça própria, porque no Evangelho não existe justiça própria. Mas a couraça da justiça, essa armadura que você está vestindo agora, é o sangue de Jesus. Por isso que o apóstolo João diz na sua revelação, lá em Apocalipse,
que bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus é que é a nossa justiça. Quando Satanás, o diabo, ele vem contra a nossa vida, a primeira coisa que ele enxerga em você é essa armadura reluzente, o sangue de Jesus sobre a tua vida. Ele quer te acusar, ele se tornou o acusador da vida do ser humano, então a primeira coisa que ele quer ver é você ser acusado. Mas quando ele enxerga você, eu e você como soldados de Cristo, quando ele enxerga-nos, ele vê sobre nós a justiça de Deus, o sangue de Jesus, e ele não pode nos acusar. Os irmãos estão entendendo? Então é o que nós temos que ter sobre nós. Por isso, meu irmão, por isso que o crente está chegando a Santa Ceia, nesse domingo, é a Santa Ceia. Por isso que o crente, ele tem que ter o hábito de pedir perdão dos seus pecados. Mas pedir perdão de verdade. Porque tem muita gente que pede perdão e continua errando. Nós temos que pedir perdão e dizer: Jesus, lava-me com teu sangue, me purifica com teu sangue. Porque se nós sairmos na rua sem essa couraça da justiça, nós somos alvo fácil de Satanás. Então, irmãos, peça sempre perdão para Deus dos seus pecados. O irmão leu o Salmo 19, está no verso 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Olha o que a Bíblia está falando. O salmista está perguntando, Davi está perguntando, quem há que possa discernir as próprias faltas? Só pode discernir as suas próprias faltas quando existe uma lei que rege. Se não existir uma lei sobre a sua vida, você não sabe o que é certo e o que é errado. Então, Deus nos deu a sua lei, a palavra. E Ele diz: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? E aí Ele completa o verso dizendo: absolve-me das que me são ocultas. Davi aqui está dizendo: Senhor, tem coisas que eu não conheço ainda que é errado na minha vida. Tem coisas que ainda me são ocultos. Então me absolve destas coisas ocultas. Ou seja, não lança sobre mim o pecado que eu não sei, que eu não aprendi ainda, que é errado. Certo? O irmão Fabrício está vindo na igreja. O irmão Fabrício não sabe tudo que é pecado, o que não é. Mas Deus já purificou a sua vida e está sendo todos os dias absolvido os seus pecados que para ele eles são ocultos. Agora o irmão Rosauro já leu a Bíblia 32 vezes. Então o irmão Rosauro sabe o que é pecado e o que não é. Então para ele tem agora todo o dever e o direito de chegar na presença de Deus quando errar e dizer: Senhor, eu errei de novo. Pequei hoje. Não é a mesma coisa que eu fiz ontem, mas eu fiz hoje uma outra coisa que é errada, me perdoa. E Deus nos lava com seu sangue. E essa couraça da justiça continua sobre a nossa vida. E o diabo não nos pode acusar. Martinho Lutero sofreu com o diabo. Martinho Lutero foi um homem que queria viver uma vida para Deus e ele não tinha encontrado ainda Jesus Cristo verdadeiramente. Mas um dia ele estava no seu quarto orando. Conta-nos a história secular que Satanás entrou dentro do seu quarto e começou a dizer todos os seus pecados. E então, depois de fazer uma lista grande do pecado, ele pergunta: acabou, Satanás? Acabou, é isso aí, tu és pecador em tudo isso vai aqui. E ele olhou para a lista do diabo e disse: mas só que tu esqueceu de uma coisa. E ele escreveu embaixo: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Ponto. O diabo foi embora e Martinho Lutero se converteu num grande homem de Deus. Por quê? Porque ele conheceu Jesus. Ele sabia que não era a sua justiça que lhe fazia mais crente, mas quem lhe fazia crente, aleluia, era o sangue de Jesus, era a couraça da justiça que estava sobre a sua vida. Glória seja dada a Deus. Depois a palavra de Deus diz no verso 15, Efésios capítulo 6, verso 15, continua: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Por que o apóstolo Paulo diz que nós devemos calçar os pés com o Evangelho da paz? Porque, meus irmãos, nessa luta, como soldados de Cristo, nós não lutamos para fazer guerra, mas nós lutamos para trazer paz. O evangelho que nós estamos usando para pregar a palavra não é evangelho de acusações, não é evangelho,
aleluia, para difamações. Não é evangelho para lutar contra outras igrejas. Não é esse tipo de evangelho. É o evangelho da paz. Você caminha com esse evangelho, você anda com esse evangelho, proclamando a paz de Deus, proclamando a salvação de Deus, proclamando a libertação de Deus, proclamando a cura de Deus na vida. Assim, aleluia, o apóstolo Paulo diz: calçai os pés da preparação do evangelho da paz. Quantos usam o evangelho para ganhar dinheiro? Quantos usam o evangelho para difamar outras igrejas? Quantos usam o evangelho de forma errada, distorcida? Mas o verdadeiro soldado de Cristo, que é eu e você, usamos o evangelho como ele deve ser usado, na preparação da paz, para levar paz para as pessoas, para levar uma palavra de ânimo para as pessoas, para levar uma palavra de esperança para aquele desesperançoso que está na beira da morte. Eu e você temos a palavra da paz. Há poucos dias atrás estivemos indo na casa de uma senhora, lá perto da casa da mãe da irmã Marli, e nós fomos lá. Ela estava acometida de câncer, e nós fomos lá. Ela não era crente, mas aceitou a nossa visita. E chegamos lá e começamos a explicar para ela quem era Jesus, para que servia Jesus na vida de uma pessoa. E explicamos, porque uma pessoa à beira da morte, meus irmãos, nós temos que conseguir o máximo para que ela entenda quem é Jesus, porque talvez não vai ter uma outra oportunidade para você fazer isso, como não teve para nós. E chegamos lá e explicamos quem era Jesus. Dizemos para ela que só Jesus salvava, que só Jesus podia curar, que só Jesus podia libertar, que era Jesus, ninguém mais. Que ela não precisava de ninguém se ela tivesse Jesus. Ela não precisava ir a santo se ela podia ir direto a Deus através de Jesus. E explicamos, e ela compreendeu aquilo. E ela ficou tão alegre, tão parceiro com aquela explicação. E oramos por ela. Ela ficou aliviada da sua dor. E viemos embora. Poucos dias depois, ela estava aqui no hospital por causa dessa enfermidade, do seu câncer, que já estava muito avançado, e Deus a levou para a eternidade. Por que eu digo que Deus a levou para a eternidade? Porque nós pregamos o evangelho da paz. Uma pessoa que viveu todos os anos, ela tinha 80 anos, 81, sem ter Jesus. Mas nós chegamos lá e falamos de Jesus. E a gente entende, quando nós falamos de Jesus para uma pessoa, nós entendemos, naquele momento, o que aconteceu com Zaqueu. Quando a Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus gostoso em casa. Essa palavra parece que não tem um sentido quando você não vê no rosto de uma pessoa quando ela recebe. Você sabe como uma pessoa recebe Jesus, irmão Jair? Quando você está pregando a palavra, você sabe como ela está recebendo. Há um gozo na vida da pessoa quando ela ouve falar de Jesus. E aquela senhora recebeu Jesus gostoso. Então, se ela recebeu Jesus gostoso, ela não sabia que era pecado, ela não sabia que era nada, mas ela ficou sabendo que Jesus era o seu Salvador. E isso é ponto. Não importa para Jesus quanto tempo ela havia pecado, importa que naquele momento ela creu em Jesus Cristo para a salvação de sua alma. É esse evangelho que nós temos que levar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você é soldado de Cristo? Então vista as botas do evangelho, o evangelho da paz, e sai anunciando que Jesus é o Salvador. No verso 16 ele continua, embraçando sempre. Escute isso, irmãos. Embraçando sempre o escudo da fé. Um soldado de Deus sem fé é um soldado sem escudo. Quem não tem fé não tem proteção. O irmão Otto leu a palavra da oferta, que falava exatamente que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, você não tem proteção. Então o apóstolo Paulo diz, embraçando sempre. Sempre quer dizer quando você está bem e quando você está mal. Quando você tem dinheiro e quando você não tem dinheiro. Quando você está enfermo e quando você não está enfermo. Sempre a fé tem que estar empunhada. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele dá para nós uma revelação. Porque
através do escudo da fé, poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é um dardo inflamado? O que é uma coisa inflamada? Uma coisa inflamada é que põe fogo. Imagine, irmãos, antigamente, nos tempos medievais, no tempo do apóstolo Paulo, ele sabe o que ele está falando. Nos tempos do apóstolo Paulo, a arma mais poderosa que existia era o arco e a flecha, porque ela alcançava grande distância. Então o arco e a flecha, naquele tempo, era a artilharia. Hoje temos canhões, temos mísseis, mas no tempo do apóstolo Paulo, a arma mais poderosa que eles tinham era o arco e a flecha. Então esse arco e flecha, eles muitas vezes colocavam na ponta fogo e atiravam por cima das muralhas. E queimavam casas, ou pegavam direto uma pessoa e ali matavam as pessoas. Então o apóstolo Paulo está dizendo, mas se nós tivermos o escudo da fé, nós apagamos esses dardos do maligno. Esses dardos inflamados, que pegam fogo, que quando entra no coração do homem, ele se alastra como fogo e destrói tudo que Deus construiu com a sua palavra. Aquele fogo maligno destrói. E você fica sem fé e você morre espiritualmente. Você não consegue mais crer em Deus, você não consegue mais orar, você não consegue mais ler Bíblia, você não consegue vir mais nos cultos. Por quê? Porque foi inflamado o teu coração com um dardo maligno. Mas isso não acontece para quem tem fé, para quem tem esse escudo da fé. Mas a Bíblia está dizendo que nós temos que carregar, embraçar, sempre, irmãos. Você não tem que estar com o escudo da fé só quando vem para a igreja. Você tem que ter fé quando está no trabalho. Você tem que ter fé quando está lá na escola. Você tem que ter fé quando vai comprar o teu ranchinho. Você tem que ter fé em todos os lugares. A fé tem que estar no teu braço. Você tem que estar embraçado com o escudo da fé, porque pode apagar os dardos do maligno. O verso 17: tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação. Por que o apóstolo Paulo fala em capacete? Vocês viram que até aqui nós falamos de várias armas, mas todas essas armas que o apóstolo Paulo fala até agora são armas de defesa. Você notou isso? Você notou que até agora nós falamos de armas de defesa? Um capacete é para defesa, um escudo é para defesa. O calçar os pés é defesa, botar uma coisa nos pés para não ser atingido. Vestido de couraça da justiça, cingindo-nos com a verdade, tudo é defesa. O apóstolo Paulo está nos ensinando a nos revestirmos das armaduras de Deus para nos defendermos. E aqui ele termina essa armadura de defesa com o capacete. Por quê? Porque, meu irmão, se um soldado for para a guerra sem o capacete, se ele leva um tiro, ele morre na hora. Se ele leva um tiro na cabeça, ele morre na hora. Então, o capacete é muito especial. E a Bíblia está dizendo que é o capacete da salvação. O que significa isso? Você tem que ter certeza que você é salvo. Vestir isso na tua cabeça. Você tem que ter certeza que você é salvo. Certeza de salvação. Capacete da salvação. Porque se você tirar essa certeza, o inimigo vai atirar uma seta. E se pegar em você, na tua mente, a cabeça é o sentido da alma. O cérebro é o sentido onde está a nossa alma. As suas emoções, o controle de quem você é, está na mente. Se o diabo acerta na tua mente algum dardo, você morre espiritualmente na hora. Se um soldado, irmãos, leva um tiro e perde uma perna, eles levam ele de volta, continua vivo, sem perna, mas continua vivo. Se ele leva um tiro no seu braço e ele perde o braço, ele continua vivo, sem braço, mas está vivo. Mas se ele leva um tiro na cabeça, não pode tirar a cabeça e levar o corpo embora, ele vai ficar vivo. A hora que levar o tiro na cabeça, ele morreu. Ele pode estar inteiro, pode ter perna, pode ter pé, pode ter mãos, pode ter braço, mas ele levou o tiro na cabeça e morreu na hora. Então é importante que o apóstolo Paulo está explicando que nós temos que colocar a certeza de salvação sobre nós, que é o capacete. Quanto crente que tem dúvida se é salvo, cuidado, irmão. Quando você tem dúvida da sua salvação, você está tirando o capacete.
E se você tira o capacete, você pode levar um dardo, um tiro do inimigo. E aí você pode morrer. O meu avô, ele tinha um entendimento sobre a salvação meio complicado. Uma vez eu falei com ele e tentei explicar para ele. Ele me disse uma vez, num modo, que nós não somos salvos. Nós estamos no caminho da salvação. Eu disse, não, meu avô, nós somos salvos. Não, a salvação, ela só se dá quando Jesus arrebatar a igreja ou você morrer e estiver bem com Deus. Eu digo, mas vô, então o senhor tem que parar de pregar o Evangelho. Porque o que nós pregamos para uma pessoa? Venha para Jesus e seja salvo. Então eu estou mentindo quando eu estou pregando. Então a minha pregação tem que ser diferente. Venha para Jesus e talvez você seja salvo no final. Venha para Jesus e espere Ele voltar para você ser salvo. Não. A Bíblia diz que a salvação é na hora que nós cremos. Eu criei, eu estou salvo. Certo? Quantos estão salvos aqui? Exatamente, todos estão salvos, porque desde o momento em que aceitamos Jesus como Salvador, Ele coloca sobre nós o capacete da salvação. Então não duvide que você é salvo. No meio da tempestade da tua vida, no meio dos problemas que você enfrenta, não tire o capacete da salvação, porque é Ele que garante a tua vida com Deus. Glória a Deus. Mas agora, a segunda etapa do verso 17, dizendo, e também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, depois de toda essa indumentária que o apóstolo Paulo nos mostra, uma indumentária que é só armas de defesa. Agora, no final, o apóstolo Paulo diz que nós devemos tomar também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Qual é a arma que nós temos para lutarmos? A palavra de Deus, a Bíblia. Certo? Isso aqui não é arma. Certo? Isso aqui não é arma. Uma harpa não é arma. A arma é a palavra. O apóstolo Paulo, ele está aqui falando pelo Espírito Santo. Quem inspirou o apóstolo Paulo a escrever isso é o Espírito de Deus. Você concorda? Então, se é o Espírito de Deus, então isso aqui é a palavra de Deus que nós estamos falando. Então, se isso aqui é a palavra de Deus, escute bem. A arma do crente é a palavra de Deus. E sabe, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou enfatizando isso? Porque eu já vi crente tentar expulsar demônio com língua estranha. Eu conheci alguém que pegou a Bíblia assim, um rapaz endemoniado, e começou a bater em cima da cabeça. Sai! Batia com a Bíblia na cabeça do camarada, para o camarada sair o demônio. Irmãos, a arma que nós temos é a palavra de Deus. O que você vence na tua vida é quando você usa essa espada, a palavra de Deus. O que você defende é o escudo da fé, mas o modo de você lutar é com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus faz parte da tua vida, você vence qualquer inimigo que está na tua frente. Quando a palavra de Deus, essa espada, ela está empunhada com você, você vence qualquer um. Porque é a única arma que Deus deu. Por que é a única? Porque não precisa de outra. Deus não precisa nos dar mais outra coisa para você lutar, para me lutar. A única coisa que vence o mundo é a palavra de Deus. Jesus foi para o monte jejuar. E a Bíblia registra que o diabo foi lá bater espada com Jesus. Foi lá, pegou a palavra de Deus e começou a manejar contra Jesus. Só que a de Jesus estava mais afiada. Porque a palavra de Jesus é poder. Aleluia. E o diabo foi derrotado por causa da palavra de Deus. Você quer vencer? Usa a palavra. Ande na palavra. Viva a palavra. Porque a palavra de Deus é a espada. Não adianta gritar. Não adianta se desesperar. Não adianta falar língua estranha. Não adianta nada disso. Não adianta tu pular. Eu vejo que tem tanto crente artificial na igreja. Tanto crente que gosta de viver uma vida artificial, mas não tem nada na sua vida de armadura de Deus. Ele está despreparado. Se ele sair sozinho na rua, ele leva um laço do diabo, se não morrer espiritualmente. Porque não tem armadura.
Ele não tem, irmãos, uma firmeza espiritual. Ele nem sabe que ele está nesta terra para lutar. Mas eu e você sabemos que nós, quando aceitamos Jesus, somos soldados. E agora, quando nós somos soldados de Cristo, nós vamos lutar contra tudo. Contra todos os demônios. Contra o inferno inteiro. Porque eles não querem que nós vamos para o céu. Mas Deus nos deu uma arma chamada a Palavra de Deus. E contra esta palavra não tem demônio, não tem mundo, não tem carne, não tem ninguém que possa contra a palavra de Deus, porque ela é fiel e verdadeira. Se eu andar na palavra, meus irmãos, tudo que eu fizer vai dar certo. Se eu andar conforme Deus diz na palavra, tudo vai acontecer para dar certo. Agora, se eu andar conforme a minha vontade, se eu andar conforme o meu próprio pensamento, se eu pensar que fora ou em desacordo à palavra de Deus e dizer vai ter que dar certo porque é o meu pensamento, cuidado, você está desarmado e você não pode encontrar-se com o inimigo. Agora, se você está com a palavra, pode vir o que vier, nós vamos vencer, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. Veja, irmãos, a palavra de Deus é a espada do Espírito. É do Espírito, não é tua. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando Jesus estava para ser assunto ao céu, ele disse, olha, eu vou, no capítulo 16 de João, ele diz, eu vou para o Pai, mas enviarei um outro Consolador, e ele estará convosco todos os dias até o fim dos séculos, e ele vos fará lembrar de toda a palavra que vos tenho dito. Tem gente que faz tanta força para saber versículo de cor. Eu, quando me converti, eu aprendi, decorei 47 versículos. Eu tinha na minha mente que eu tinha que decorar versículos. Aí Deus me deu esse versículo no capítulo 16 de João, que eu não tinha que decorar versículo. O que eu tinha que fazer é ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Eu não precisava decorar. Por que eu não preciso decorar? Porque a palavra é do Espírito. A espada é do Espírito. Vai chegar, se eu ler a Bíblia, vai chegar um momento em que eu vou deparar-me com uma luta. O que eu vou fazer? O Espírito Santo vai me mostrar qual é a palavra para aquele momento. Eu vou desembainhar a espada do Espírito e vou lutar e vou vencer. Você não precisa decorar. Tem gente que decora e consegue, coisa boa, eu não consigo. Agora, se você ler a Bíblia no momento certo, Deus fará lembrar de um versículo para aquele momento que você está passando. E você vai estar desembanhando a espada do Espírito e lutando e vencendo em nome de Jesus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crer nele. Você não é crente apenas para crer. Você não é crente apenas para ficar aqui dizendo glória a Deus, aleluia, canto o hino hoje, prega amanhã. Você foi chamado para padecer. E nenhum soldado que vai para a guerra, ele vai para tomar suco. Nenhum soldado que se alista para a guerra, ele vai para dormir em colchãozinho de mola. Ele vai para a guerra porque ele vai guerrear. Você foi chamado para ser crente? Então você sabe que você tem inimigos a enfrentar. Quando eu servi o exército, eu me lembro que nós tínhamos durante a noite 15 minutos para dormir. Toda noite. Você já imaginou dormir 15 minutos? Eu fui para o campo, fui fazer... Nós tínhamos por noite 15 minutos para dormir. E sabe como é que nós dormíamos? Fardados, com fuzil do lado e capacete do lado. Assim nós dormíamos. E às vezes, durante esses 15 minutos, e algumas noites, o capitão, o sargento, eles pegavam e lançavam, abria a nossa barraca e lançava gás lacrimogêneo dentro da barraca. E nós acordávamos com os olhos ali, cheios de lágrimas ali, ardendo, e tinha que sair fora da barraca e perdia o sono. Era só 15 minutos e ainda perdia o sono porque o sargento entrava lá e fazia nós sairmos por causa daquele gás. Então, meus irmãos, se assim é no exército humano aqui, imagine como não é no espiritual. Você está numa guerra de verdade. É uma guerra que não sangra, mas é uma guerra que mata igualmente. É uma guerra que você não vê sangue jorrando, mas você vê irmãos saindo da igreja e não voltando mais. Você vê irmãos se entristecendo porque foram atingidos pelo inimigo. Irmãos que você não vê mais na igreja, você vai lá e diz, mas não adianta eu ir porque eu não sou salvo, perdeu o capacete.
Irmãos que você não aparece mais na igreja, você vai lá visitar e ele diz: ah, pastor, eu não tenho fé. Perdeu o escudo, foram atingidos. Mas eu e você estamos aqui. E o apóstolo Paulo está aqui, aleluia, dizendo para nós, o Espírito de Deus dizendo para nós, que nós temos que ter a armadura de Deus. O sangue de Jesus, a fé, a espada do Espírito e o capacete da salvação tem que estar sobre nós, para nós vencermos toda a luta. E o nome de Jesus será glorificado. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e eu quero que você ore ao Pai, pedindo: Pai, me ajude.